Vocês podem ler a tirinha para mim? Vocês estão aí, gente? Alguém pode ler a tira? Lucas, Guilherme. Tem alguém me ouvindo? Pode ler, professora. Pode ler, vida, fazendo favor, obrigada. Descobriram por que a gripe dá dor de cabeça. Enquanto os vírus se reproduzem localmente, eles cantam. 14 bilhões 800 mil vírus incomodam muita gente. 14 bilhões 800 mil e um vírus incomodam. Beleza. Vamos lá. Obrigada, Lucas. Então, primeira questão, ó, no quadrinho da tira foi empregado o advérbio loucamente, certo? Aqui, ó. Enquanto os vírus se reproduzem loucamente, eles cantam. Então, letra A. Que tipo de circunstância esse advérbio expressa? Qual advérbio? Loucamente. B. Identifique o sufixo desse advérbio. Vocês lembram o que é sufixo? Identifique o sufixo desse advérbio e empregue-o na formação de outras palavras. C. A partir do radical desse advérbio, vocês lembram o que é radical? Forme uma família de palavras, beleza? Então vamos lá, eu vou dar 3 minutos para vocês fazerem essas 3, por enquanto, tá bom? Bom, vamos lá. Nós temos que corrigir juntos, ok? E aí, eu queria que vocês falassem para a gente corrigir isso aqui, ok? Eu estou pelo computador, mas não estou conseguindo ouvir o que a senhora diz. Quem que é? Yasmin? Ok, Yasmin, deixa eu ver aqui uma coisa. Yasmin Lima. Yasmin, eu ativo. Tá, vamos lá. No primeiro quadrinho da tira foi empregado o advérbio loucamente, certo? Letra A, essa questão, esse quadrinho aqui, ó. Descobriram por que a gripe dá dor de cabeça? Enquanto os vírus se reproduzem loucamente, eles cantam. Letra A, que tipo de circunstância esse advérbio expressa? Qual é o advérbio? O advérbio loucamente. Que tipo de circunstância ele expressa? Alguém pode responder para mim, por favor? Quem não conseguir responder, pode escrever no bate-papo. Vamos lá, gente?
mas os outros estão me escutando, não estão? Vocês estão me ouvindo, gente? Ok. Beleza, então, vamos lá, gente. Que tipo de circunstância, ó? Circunstância é o advérbio loucamente. Sim, qual o sentido? Sim, qual é os... Ó, vamos lá. Eu preciso que vocês conversem comigo na aula para a gente poder fazer os exercícios, fazer comunicação, senão eu não consigo dar aula, porque uma aula de português ela é dinâmica. Ah, ela é uma aula de conversação, né, entre eu e vocês, senão eu não. Porque assim, a gente precisa conversar, senão eu não consigo dar aula. Aí, professor, tá me ouvindo? Eu tô ouvida. Ah, então, arrumei meu fone, então. Beleza, então vamos lá. Qual é a circunstância desse advérbio loucamente? O advérbios é uma classe de palavra que acompanha o verbo, Uhum. certo? Ó, pode ver que está acompanhando o verbo reproduzir. Os vírus se reproduzem loucamente. E aí ele está dando um sentido para esse verbo reproduzir. Que sentido é esse? Ah, sei lá. Ó. É um advérbio de modo, né? De que modo eles se reproduzem? Loucamente. Todas as palavras que vocês perceberem que terminar. Não, eu não vou falar. Vamos lá. Então, loucamente é advérbio de modo. Letra B. Qual é o sufixo desse advérbio? Loucamente. Qual é o sufixo de loucamente? Vou escrever aqui no bate-papo. Para quem não está conseguindo me ouvir. Qual o sufixo de loucamente? Quem pode me dizer? Ó, teve gente que falou aqui, ó, modo, advérbio de modo, muito bem. Foi a Maria que disse. Muito bem, Maria. Beleza. Qual é o sufixo? Vocês lembram de o que é um sufixo? Pior que não lembro. Então vamos lá. Ó, vai lá no bate-papo que eu vou escrever lá. Se eu tenho uma palavra que é assim, ó, feliz, certo? Feliz. Eu posso juntar a palavra feliz, eu posso juntar o prefixo infeliz, ou seja, infeliz é o prefixo, certo? Certo, mas não tá aparecendo no bate-papo, não. Ah, não! Peraí que eu tô, Não. então... Peraí que a prof é enrolada. Peraí, tem que ser bate-papo para todos, né? Acho que eu tô... Você tá em privado com alguém.
Exato. Então, como é que eu faço para fazer todos? Cadê? Você aperta no bate-papo, aí tá escrito ali enviar para. Aí você aperta ali para quem você quer enviar. Cadê? Onde que tá enviar para? Tá bem perto de onde vai escrever o texto, a mensagem. Deixa eu ver aqui, vida, se a prof é enrolada, hein? Ela tá escrito enviar para dois pontos, aí tem a opção todos, aí os nomes dos alunos, Ah, tá, beleza. Todos. Beleza. aí, Então, aí, vamos lá. aí Tem aparece para essa todos. palavra aí, ó. Para todos. Tem essa palavra feliz, certo? Sim, A partir dessa palavra, que é uma palavra, um radical, eu posso colocar um prefixo infeliz, certo? Vai lá. uhum, Esse in, esse in é o prefixo. Que sim, esse prefixo eu posso usar em várias coisas, né? sim. Introspectivo, certo? Insurreição, infeliz. Então, estou jogando o prefixo lá. E qual é o Hum, sufixo da palavra feliz? Quem me fala algum? Sufixo. deixa eu ver. Prefixo, ó, a palavra vem falando pré, o que é pré? É antes, É certo? antes. Pré é o que vem antes, beleza? E sufixo é o que vem depois? Opa, muito bem. Pré é o que vem antes. Fixo é a palavra. O que é o Tá. fixo? É o radical, certo? O que é o Aham. radical? É aquela parte que não muda nunca da palavra, beleza? Então Então, seria felizmente, muito ou algo bem, assim? garoto. Muito bem. Então, felizmente, eu tenho o radical, certo? Qual é o Sim. radical de felizmente? O feliz? Muito bem, radical é o feliz. Por quê? Porque é a parte fixa da palavra. É. E qual é o sufixo? Muito bem, estou gostando de ver. Mente. Mente, pronto, aí, É, ó. agora deu para refrescar. Beleza. Então, o prefixo é tudo que vem antes do radical e o sufixo é tudo que vem depois do radical. Então, bora lá, letra B. Identifique o sufixo desse advérbio. Qual é o sufixo do advérbio loucamente e empregue-o na formação de outras palavras? Vamos lá? Inloucamente, O sufixo eu estou falando. sufixo, então seria louca. O louca é o radical ou é o sufixo? É o sufixo. É? Não, é o radical. Mente seria o sufixo. Muito bem. Então, mente É, é o eu converti, sufixo. inverti. Beleza. Então, o que ele está pedindo aqui? Ó? Empregue esse sufixo, né? Identifique o Aham. sufixo. Beleza, vocês já fizeram isso. É mente. Agora, empregue-o na formação de outras palavras. Quem não estiver conseguindo falar, que tiver com problema de áudio, que já me avisaram aqui no bate-papo, pode escrever também, tá, gente? Vamos lá. Então, como é que eu vou empregar esse sufixo aqui, ó? Qual é o sufixo? O nosso colega já falou. Qual que é? Hã? Beleza? Então, eu tenho esse sufixo aí. Então, vamos pegar agora esse sufixo e formar outras palavras. Quem, quem pode me dizer? Pode ser qualquer palavra que tenha Qualquer essa. uma, qualquer uma vida. Ah, vamos ver. Vixe, agora deu branco. Quem está falando comigo? É Sou eu, Denis. você, Denis. E o resto do pessoal? Guilherme, Letícia, Luquinha, Maria, Bom, não sei Matheus. não. Vamos Não lá, conheço a gente. maioria, não. Fala para mim alguma palavra ou escreve no bate-papo.
Beleza. Tá, bora lá. Olha lá, Denis. Escrevi uma lá. Sabidamente. Muito bem, sabidamente, tá? De sabido. Muito bem. Mais algum? Mais alguma? Fatal. Fatalmente. Fatalmente. Divertidamente. Muito bem. Fatalmente, eu acho que é de fatalidade, né? Beleza. Então, bora. Ó, tá bom. Letra C agora, ó. A partir do radical. Deixa eu ver, tem mais um bate-papo aqui comigo. Fortemente. Muito bem, Yasmin. Fortemente. A partir do radical desse advérbio, forme uma família de palavras. Agora, qual é o radical de loucamente? Louca. Muito bem, garoto. Estou gostando de ver. Muito bem. Então, vamos pegar a palavra louca, agora, que é o radical, e formar uma família de palavras. Vamos lá? Pode também escrever no bate-papo. Mas como que seria uma família de palavras? Então, Usando o mesmo mesmo radical? radical. O mesmo radical. O Ah, radical, peraí, deixa eu colocar aqui. O radical é esse aqui, ó. o louca. Pegou aí? O radical é Uhum. esse aqui, ó. E agora, como é que vai ser? Vamos formar uma família de palavras com radical. Loucura, muito bem, Denis. Quem mais? Vamos fazer uma família, só tem uma palavra, vamos colocar mais. Ó. Louco, louca, eu estou mudando o sufixo, tá vendo? Mesmo que eu mude uma letra, eu estou fazendo mudança, certo? Loucura. Olha, achei outra. Achei outra, ó. Eita, loucos, loucas. Muito bem, Yasmin. Loucos, loucas. Muito bem. Olha, achei uma outra, ó, com o radical, louque. Lá vai. Tresloucado. Beleza? Agora, pega essa palavra tresloucado e me diz qual é o prefixo e o sufixo dela. Tres é prefixo. Muito bem, garoto. Só que é sem acento, né? Nesse caso aqui, ó, é três, assim, ó, de tresloucado. Isso, obrigada. E é muito bem, tresloucado. Três é prefixo. E qual é o sufixo? Tira o louque, né? O louque é o radical, lembra? O louque é o radical. E o que sobrou para o sufixo? Ado. Você já escreveu aqui, né, Denis? Muito bem, garoto. O sufixo é ado.
Muito bem, vamos lá. A próxima. Então, vamos lá. E agora, hein? Como é que eu mudo de tela? Já mudei? Vamos lá. E ficou riscado, né? Certo. Depois eu aprendo a mexer com isso aqui. Tá. Vamos lá. Então, ó, na anedota a seguir, foram propositalmente suprimidas duas palavras. Então, lá vai. Quem lê para mim, por favor? Posso ler, professor? Obrigada, vida. Tá. O prefeito foi visitar o como que é? Manicômio. 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 Manicômio é um lugar onde se internam as pessoas doentes mentais. É igual um hospício, tá? Vai. Ah, tá. Sabia disso, não. É, mesma coisa, sinônimo de hospício. Tá. Um monocômio da cidade. Chegando na biblioteca, veio um homem pendurado no teto, de cabeça para baixo. Preocupado, diz a bibliotecária do hospício. O que é esse quadrado está fazendo aí no teto? No lugar de quadrado aqui, é para vocês pegarem uma palavra e colocar no lugar do quadrado, entendeu? São as duas palavras que estão faltando, tá? É para mim Então, escolher uma palavra? é você e todo mundo, mas não escolhe agora, porque Tá. eles também têm que fazer o exercício. O que O é o esse que é pontinho, pontinho, né? O está que é fazendo aí esse... no teto? Vai. Ele pensa que é um ilustre. Por isso é uma pontinho, pontinho. Ele pensa que é um lustre. Vai. Permitir, Permitir, isso é uma pontinho, pontinho, pontinho. muito bem. Ele pode cair e se machucar. Por que não o tira daí? Mas à noite, como é que a gente vai fazer para ele ler no escuro? Beleza. Então, vocês peguem duas palavras e completem no lugar desses quadrados. Já completaram? Tá, peraí. Beleza? Pode completar no bate-papo também aqui para mim. Vamos lá? O que eu vou pôr no lugar desses quadrados? Vamos lá. Muito bem, Maria. E o que mais? E no outro quadrado, o que eu vou pôr? Eu posso responder por aqui mesmo? Pode. Primeiro quadrado eu coloquei homem, no segundo quadrado eu coloquei loucura. Certo. Quem mais que o pessoal escreveu? O que este homem está fazendo aí no teto? Muito bem. Sim. Permitir isso é uma loucura. Ele pode cair. Tá. Quem mais? Só o Denis que está fazendo os exercícios? A Maria, ok, Maria, louco e loucura. A Maria colocou assim, ó. O que esse louco está fazendo aí no teto? Ele pensa que é um lustre. Permitir isso é uma loucura. Ele pode cair. Beleza, pode ser um homem ou louco, né? Ok? Vamos lá, continuando. E a interpretação do texto, quando a gente lê a última fala da bibliotecária, ela diz assim: mas por que não tiram daí? O prefeito perguntou. E ela quem? A bibliotecária respondeu: mas à noite, como é que a gente vai fazer para ler no escuro? O que vocês entendem aí de interpretação de texto da fala dessa bibliotecária?
Pode me responder no bate-papo também, quem não quiser falar. É que, tipo assim, o homem tá bem em frente do ilustre, né? Ah, e Ele ela acha fala que é assim, ilustre. então, ele acha que o cara está achando que ele é o próprio ilustre, mas Sim. a bibliotecária está falando assim para ele, mas e à noite? Se a gente, por que vocês não tiram ele daí? O prefeito perguntou. E ela disse, mas e à noite? Como é que a gente vai fazer para ler no escuro? O que que vocês inferem dessa resposta dela? Pior que eu não entendi, não. Então vamos ver. Não vem nada de Lucas, Maria, Yasmin. O que que vocês entendem? O que que vocês interpretam dessa resposta dela? Pode escrever no bate-papo para Uma- mim. Tipo assim, é uma coisa sem sentido, porque o prefeito fala pra ele. Ele pergunta, ele fala que vai se machucar, que pra tirar ele de lá. Mas aí vem ela e fala sobre a noite, que como que vai fazer pra ler no escuro. Tipo assim, o que tem a ver com o diálogo que eles estão tendo sobre o louco lá? Na Isso que verdade, eu não tô ela deu uma entendendo. Na verdade, ela deu uma resposta para ele, né? Para o prefeito. Só que o cara não estava esperando essa resposta, né? Ela está respondendo a pergunta dele, respondendo com uma outra pergunta. E o que que a gente infere sobre ela? Ah, pior que eu não sei, não. Tô Mais perdido alguém? nessa Mais pergunta aí. alguém? Mais alguém pode responder no bate-papo também para mim. Eu vou escrever. Eu vou escrever o que Maria, quem mais? Yasmin, escrevam para mim alguma coisa. Vamos lá. Sabe o que eu vou inferir? O prefeito está lá e eu faz de conta que eu sou o prefeito. O que que eu vou pensar dessa mulher? Que ela é doida também? Ah, garoto, quem falou? Muito bem. E o que que eu vou inferir? Mas ela fala, né? Mas à noite, como é que a gente vai fazer para ler no escuro? Ou seja, eu vou inferir, eu vou pensar, nossa, a mulher é louca também. Aqui todo mundo é louco, até a recepcionista, até a bibliotecária. Muito bem. Não sei quem disse, mas está certo. Vamos lá. Ah, responda a anedota. Uma ou outra das palavras suprimidas na anedota poderiam ser loucamente? Vocês já falaram, né? Sim. B. De acordo com o contexto, que palavras da família do radical louque podem completar adequadamente as lacunas na anedota, de acordo com o contexto? Vocês fizeram já, né? Louco para primeiro quadrado, lembra? E loucamente, que é o segundo quadrado. Letra C. A que classe gramatical pertence cada uma das palavras? De louco e loucamente. Pertence à classe dos substantivos? À classe dos adjetivos? Pertence à classe dos verbos ou à dos advérbios? Letra C. Quem responde para mim? As palavras louco e loucamente. Não, é louco e loucura, né? Desculpa. Vamos voltar? Só pra gente, ó. O que esse louco, tá? Está fazendo no teto, então permitir isso é uma loucura. Então eu tenho duas palavras, louco e loucura. É louco e loucura. O que que agora o exercício está pedindo? C. Qual a classe gramatical que pertence a cada uma das palavras? Qual a classe gramatical de louco e qual a classe gramatical de loucura?
Quem pode me dizer? Loucura seria adjetivo ou Muito louco seria bem. adjetivo? Loucura. Adjetivo? Esta casa está uma loucura. Ou seja, esta casa está bagunçada, certo? Uhum. Então, loucura nesse caso aí é um adjetivo, certo? E louco é o quê? Seria O que este advérbio? louco, o que este louco está fazendo no teto? Ah, um substantivo? Muito bem, Denis. Muito bem, garoto. Substantivo. Então, ó, essas palavras louco e loucura têm o mesmo radical. Quando é acrescentado ao radical ó, qual é o radical da palavra loucura? Louque, certo? Louco. Quando é acrescentado ao louque o sufixo ura, forma-se o substantivo loucura, né? Mas no caso lá, o que é esta loucura? Deixa eu só ver aqui, desculpa. Ai, meu Deus. Anterior. Permitir isto é uma loucura. Ah, gente, desculpa. Ó, o que esse louco, substantivo, certo? Está fazendo aí no teto. Permitir isto é uma loucura. Por quê? É substantivo também. Desculpem a prof. Por que é substantivo também? Porque tem o artigo feminino, o artigo indefinido feminino uma antes da palavra loucura, tá? Desculpem a prof. Então, ó, forma-se um substantivo loucura. Quando é acrescentado o sufixo mente, forma-se um advérbio loucamente. Para chegar à resposta sobre quais palavras completam a anedota, você exercitou o princípio fundamental da linguagem. Primeiro, você selecionou as palavras, né? Você pegou loucura, você selecionou as palavras e depois você combinou, tá? Loucura, fez combinação de louque com o sufixo ura, certo? Você fez combinação de louque com o sufixo mente, loucamente. 3, loucado. Então, a gente também pegou, botou prefixo e sufixo no radical louque. Então, primeiro eu selecionei qual palavra eu ia colocar nos quadradinhos. E vocês selecionaram essas palavras, de loucura, louco, certo? E depois vocês fizeram a combinação das palavras. O que é isso? Vocês pegaram o radical e acrescentaram um sufixo, tá? Então, quando eu faço uma seleção de palavras, eu estou, ó, fazendo aqui uma seleção. O que é isso? Eu selecionei as duas palavras, de louco e loucura, tá? E eu fiz a combinação. A seleção e a combinação são adicionados pelo sentido que se quer dar ao enunciado. Esse princípio, seleção e combinação de palavras, residem nos estudos essenciais de morfologia e síntese. O que é isso? Quando eu escolho as palavras, eu estou fazendo a morfologia. Quando eu seleciono e faço, quando eu combino palavras, eu estou fazendo função. Eu quero adicionar uma função a essas palavras. Eu vou já explicar isso que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Agora eu vou explicar isso aí, morfossíntese. A morfologia estuda as classes gramaticais. O que são as classes gramaticais? Eu tenho 10 classes gramaticais. Então, toda vez que falar em morfologia ou análise morfológica, eu estou falando das classes gramaticais. E quais são? Alguém pode me dizer uma família, uma classe gramatical? Quem lembra? Pode escrever no chat também. Uma das classes. São 10 classes. Vocês já estudaram essas classes gramaticais. Eu tenho certeza. Agora, quem pode me dizer
uma ou duas classes gramaticais? Pode escrever no chat também. Muito bem. Já falaram aqui, ó. Substantivo. O que mais? Mais uma classe gramatical. Muito bem, Maria. Verbo. Muito bem. Substantivo, por exemplo. O freguês. Nesse caso aqui, freguês é um substantivo. Substantivo é tudo que dá nome às coisas. Então, se eu tenho a palavra Maria, é substantivo? Sim. Por quê? Porque é um nome. É o nome de pessoa. Certo? João é substantivo? Sim. Celular é substantivo? Sim ou não? Sim, muito bem, Denis. Então, tudo que tem nomes vão ser substantivos, certo? Então, bora lá. Quem me dá outro exemplo de classe gramatical? Maria falou duas. Maria falou de verbo e substantivo. Vocês lembram de mais alguma classe gramatical? Qual é a classe gramatical que a palavra vai dar uma característica, vai dar uma qualidade ao substantivo? Qual é? Advérbio é uma palavra que acompanha o verbo. Muito bem, ela faz parte de uma classe gramatical. Porém, ainda não é essa que eu tô. Advérbio, vamos sempre lembrar, advérbio acompanha o verbo, beleza? Mas é uma classe gramatical, tá certinho. Porém, qual é a classe gramatical que dá uma característica, dá uma qualidade para o substantivo? Qual que é? Vou colocar a letra inicial. Qual é a palavra que dá característica para o substantivo? Qual é a classe de palavra que dá característica para o substantivo? Uma qualidade. Vixe, errei longe, não. Adjetivo, Maria, muito bem. Então, bora Eu lá. coloquei adjunto nominal, tem nada a ver. Isso aí que você falou é sintaxe, tá? Ó, eu escrevi duas palavras agora no grupo. Menino amarelo. O que a palavra amarelo está fazendo aí nessa frase? Serve para quê essa palavra amarelo? E outra pergunta: qual é a classe gramatical? Qual é, então, a morfologia da palavra menino? Quem sabe me dizer? Pode escrever no bate-papo aí. Como que é a pergunta? Qual é a morfologia, ou seja, qual é a classe gramatical da palavra menino? Ele seria o sujeito, não é?
Substantivo, a gente está falando de análise morfológica, de morfologia, Ah, tá? tá, tá. Tá. Mas eu estou gostando muito, Denis, que você participa da aula, isso é muito bom e é muito importante. Então, quando a gente vai dar uma classe de palavra, a gente está falando de morfologia, certo? Quando Entendi. a gente for, quando nós formos falar sobre sujeito e predicado, que eu vou falar na aula que vem, porque já está acabando aqui, eu estou falando de síntese ou de análise sintática. Ah, Então, tá. vamos aprender a diferenciar essas coisas. Então, ó, morfologia é, como é que eu vou falar? É quando eu estou fazendo análise morfológica, palavra por palavra. Eu vou colocar essas palavras dentro das 10 classes gramaticais. Isso é morfologia, certo? E quando eu for ver qual é a função que essa palavra tem na frase, o menino amarelo, qual é a função? Aí sim, a função da palavra menino na frase, e aí eu tenho o sujeito, que é a análise sintática, ou síntese, como a gente fala normalmente, beleza? Tá, mas o que eu tinha perguntado era o que a palavra amarelo tem a ver, né, com o menino. A Maria respondeu aqui: a palavra amarelo tem como função dar uma o quê? A Maria falou para mim, característica, dar uma característica ao menino, certo? Vocês concordam com isso? Dar uma característica ao menino? A palavra amarelo, ela vai dar uma qualidade ao menino, sim ou não? Qualidade Concorda? não, é uma característica que tá falando dele, não é? É Que nem uma a característica. Maria falou. Pode ser uma qualidade, né? Porque, por exemplo, se a pele do menino tem um tom amarelado e eu acho bonito, pode ser uma qualidade, certo? Beleza? Hum, entendi. Tá. Então, bora lá. Então, gente, ó, são 3h11. Daqui a uns 5 minutos a gente termina a nossa aula, mas depois eu vou voltar a tocar nesse assunto de morfossíntese, tá? O que é isso? Beleza. Morfologia e análise sintática. Análise morfológica e análise sintática, beleza? Vocês estão Uhum. entendendo a minha aula? Sim, eu tô. Se não estiverem entendendo, pode falar para a prof, tá? Então, bora lá. Então, a morfologia, ela estuda as classes gramaticais, isto é, o campo da seleção das palavras. Então, eu vou fazer a análise de cada palavra, palavra por palavra, tá? Enquanto que a síntese estuda o campo da combinação das palavras, ou seja, é o que eu estava falando antes. Qual é a função, certo? Que a palavra vai exercer naquela frase. Por exemplo, vamos dizer aqui outra palavra. Estou jogando no grupo. O menino correu, beleza? Uhum. Tá. Agora, quanto à análise morfológica, ou faça a morfologia da frase o menino correu. Beleza. Então, o que eu tenho que pensar quando a professora fala morfologia ou análise morfológica? Ela quer que eu classifique cada uma das palavras. Quais? Ela quer que eu classifique a palavra menino, ela quer que eu classifique a palavra correu, certo? Então, o menino e o correu, eu tenho que encontrar quais são as classes de palavras que encaixam, certo? Eu tenho 10 classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, verbo, conjunção, deixa eu pensar, numeral. Peraí, tá faltando duas. Preposição, já falei? Preposição e tem mais uma que é interjeição.
Beleza? São 10 classes de palavras. Então, você vai pensar o seguinte: a professora quer análise morfológica. Então, qual é a análise morfológica do O? Dentro das 10 classes de palavra. O O é um. Quem pode me dizer? Eu vou soltar essa palavra, essa frase, só porque a gente já está em cima do laço. O O é o quê? Quem pode ler no bate-papo para mim? Artigo. Muito bem, garoto. Obrigada. Menino é o quê? Substantivo. Muito bem, garoto. De novo. Muito bem. E correu? Vai ser o quê? O menino correu. Quanto à análise morfológica, correu, ela vem de qual palavra? Adjetivo. De qual palavra o correu vem? Ah, do verbo correr. Ah, é Muito verbo, bem. ele. É verbo, nossa. Muito bem, Errei garoto. demais, Então, né? ó, isso é uma análise morfológica, certo? Então, eu vou pegar e vou classificar todas as 3 palavras, ó. O, artigo, menino, substantivo, correu, verbo. Beleza, gente? Então, ó, 3h15, terminou a nossa aula, tá bom? Eu gostei muito da participação, gostei muito da participação do Denis. Maria também participou no bate-papo e Yasmin também participou no bate-papo. Mas assim, A gente, Yasmin, ela participou pouco porque a internet dela caiu, ela avisou no grupo lá. ela avisou, exatamente. A minha aula é de interação, vocês viram? É bom a gente falar todo mundo junto. Eu não estou aqui preocupada se alguém vai errar alguma resposta, isso não é importante. O importante é a gente estudar junto e a hora de errar é aqui, e não, por exemplo, numa prova lá no IFE, quando vocês estiverem lá dentro, ou quando vocês forem fazer uma prova do Enem, beleza? Então, a gente está trocando ideias, tá bom? Vamos deixar a vergonha de lado e vamos trabalhar juntos, ok? Então, gente, tchau. Beleza, professor. Até semana que vem, nesse mesmo horário, 2h15 a 3h15, eu vou estar aí, tá bom? Beleza. Fiquem com Tchau, Deus. tchau, Tchau, professor. tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau, Obrigado. vida. Nada.